Seja bem-vindo à apresentação da BIOS. BIOS é uma empresa que o seu nome é inspirado numa palavra grega que significa modo de viver. E o grande objetivo da BIOS é justamente a construção de ecossistemas empresariais. E nós partimos do pressuposto que ninguém vive sozinho, que a sua existência é afetada pelos seus relacionamentos. Da mesma forma que acontece na sua pessoa física, também acontece na sua pessoa jurídica. O sucesso da sua empresa depende do ecossistema ao qual ela pertence. E ecossistema é o ambiente no qual sua empresa convive e interage com outras empresas. Da mesma forma que acontece com a sua empresa, também acontece com o seu cliente. Portanto, o resultado do seu serviço para o seu cliente depende do ecossistema em que ele está inserido. Nesse caso, eu preciso começar a refletir sobre quais são os fornecedores do meu cliente que podem piorar o meu resultado para o meu cliente e quais são os fornecedores que podem melhorar o meu resultado para o meu cliente. Vamos a um exemplo? O Marketing Lab é um programa de formação que capacita o dono do negócio para ele assumir a estratégia de marketing da sua empresa. Então, nós vendemos formação e treinamento. Nesse caso, nós temos como prestadores de serviço um contador e um advogado tributarista. E vamos supor que esse advogado tributarista me traga uma solução. Ele fale para mim: Rafael, um dos seus cursos, que custa R$ 5.000, hoje você está dando somente uma nota fiscal. A gente criou aqui uma estratégia para você passar a gerar duas notas fiscais. Uma delas, no valor de R$ 1.000, será tributado no CNPJ que você já tem. Você vai pegar todo o seu conhecimento, você vai organizar ele num livro para escrever uma metodologia e vai registrá-lo no ISBN, na biblioteca de livros. E você vai entregar um livro físico no momento da formação. E esse livro você vai dar uma nota fiscal no valor de R$ 4.000, que será tributado num segundo CNPJ. E assim você vai conseguir economizar dezenas, centenas de milhares de reais por mês com essa estratégia tributária. Quando esse advogado me traz essa estratégia, quem vai realizar, quem vai aplicar essa estratégia é o meu contador. E quem vai ter que negociar com o meu contador sou eu. E pode ser que esse contador ele não concorde com isso. Porque ele não entende, porque ele não quer fazer modificação no trabalho dele. E aí eu vou ficar no impasse. Que ou eu demito esse contador que está há 15 anos trabalhando comigo e encontro outro no mercado para realizar isso, ou eu esqueço a solução que o advogado tributarista me trouxe. Em qualquer cenário, quem está perdendo tempo para realizar essa execução sou eu. No mundo ideal, como é que funcionaria? O meu advogado tributarista me traz essa solução, eu concordo com ela. Esse meu advogado tem bom relacionamento com o meu contador, leva para o meu contador essa solução e ele já traz essa solução executada. Esse é o exemplo de como os prestadores de serviços da minha empresa, se eles trabalharem juntos, eles podem gerar muito mais valor para mim. Por isso, ao construir ecossistemas empresariais, nós estamos construindo sinergia, em que o todo é maior do que a soma das partes. E nós fazemos isso utilizando a tecnologia da biosfera para construir ecossistemas. Biosfera é o nome da nossa metodologia de construção de ecossistemas. E para que a gente consiga construir esses ecossistemas empresariais, nós temos três atores importantes. O principal deles é o construtor de ecossistema, que é aquele que inicia um novo ecossistema. Nós temos os fornecedores, que vão fornecer produtos e serviços dentro desse ecossistema, e nós temos os consumidores, que vão ser aqueles que vão consumir os produtos e serviços fornecidos pelos fornecedores. Vamos entender. Então, esse construtor, em torno da empresa dele, ele constrói esse ecossistema. E no mercado, nós já temos diversos fornecedores interessantes e diversos clientes. Quando eu começo a entender quais são os fornecedores que podem agregar valor no meu produto ou serviço, eu começo a buscá-los e selecioná-los no mercado para trazê-los para dentro do meu ecossistema. Porque ou são fornecedores que continuam a cadeia de serviços que eu comecei, por exemplo, quando um arquiteto
desenvolve um projeto novo para um cliente, naturalmente esse cliente vai ter que contratar diversos outros fornecedores. Vai ter que contratar a reforma, a limpeza do espaço, a construção, a pintura. Então tem diversos fornecedores que, se eles trabalharem juntos em sinergia, eles agregam valor a esse ecossistema. E a partir do momento em que eu tenho um ecossistema de maior valor, naturalmente esses clientes acabam entrando nesse ecossistema. E como é que ele funciona? Através da nossa inteligência artificial, o ecossistema vai enviar mensagens para os consumidores, despertando neles desejos e vontade de consumir produtos ou serviços. Esse consumidor busca dentro do ecossistema esse fornecedor, o ecossistema vai filtrar dentro dos nossos fornecedores qual é o melhor fornecedor para aquela situação específica desse consumidor, vai conectar esse fornecedor ao consumidor e, havendo negócio, esse consumidor vai pagar para esse fornecedor. E esse fornecedor vai pegar o seu custo de aquisição de cliente e vai pagar para o ecossistema. E é assim que a gente viabiliza esse ecossistema, criando um ambiente que seja seguro, tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. O consumidor todo mundo conhece, é qualquer pessoa que deseja contratar um produto ou serviço. Vamos entender agora esses dois outros atores que são os construtores de ecossistemas e os fornecedores. Para ser um construtor, você precisa de uma de duas características. Ou você é o início de uma cadeia de produção, como no caso do arquiteto, que após o serviço do arquiteto tem uma cadeia de outros produtos e serviços que esse cliente vai acabar consumindo, ou você possui uma grande base de clientes. E fornecedores, a gente tem tanto fornecedores para consumidor final, quanto fornecedores para empresas. Vamos entender o início de uma cadeia de produção. No Marketing Lab, nós vamos ajudar o dono do negócio a assumir a estratégia de marketing da sua empresa. Então nós vamos ajudá-lo a construir novas e melhores estratégias de marketing para o seu negócio. Só que essa estratégia, ela é realizada, o resultado dela é realizado pelos seus colaboradores, fornecedores e parceiros dessa empresa. Se os seus colaboradores, fornecedores e parceiros forem ruins, por melhor que seja a estratégia, o resultado não vai ser alcançado. Então, uma boa estratégia de marketing depende de uma boa execução. Um serviço só fica falho, fica faltando a complementaridade dele. E se a gente for entender o fluxo de uma empresa, tem mais ou menos 7 etapas. Primeiro eu crio a estratégia de marketing, a estratégia de negócio, de como eu vou entrar no mercado. Depois eu preciso anunciar isso para o mercado, falar que existe esse produto ou serviço. Depois eu vou fazer ali uma pré-venda, onde eu vou aquecer essas pessoas interessadas. Realizo a venda. Depois eu tenho que entregar o meu produto ou serviço. Eu tenho o pós-venda. E se o cliente ficar muito satisfeito, ele vai me indicar para outros potenciais clientes e assim eu consigo fazer essa roda girar. Só que quando um cliente do Marketing Lab, quando um aluno do Marketing Lab cria uma nova estratégia, se o seu fornecedor de anúncios for ruim, ele não vai conseguir alcançar aquele resultado. Não adianta nada ter a melhor estratégia do mundo se a primeira etapa que ele precisa implementar, ele tiver dificuldade com isso. E se ele está criando uma nova estratégia, provavelmente ele vai ter que reestruturar todas as outras 6 áreas da sua empresa. E ele vai ter problema em todas essas áreas para conseguir realizar essa estratégia que ele criou. Analisando esse cenário, como é que eu poderia garantir sucesso do meu cliente? Bom, eu poderia criar uma agência de marketing que ajude ele a resolver o problema de anúncios. Mas depois eu ia ter que montar uma inteligência artificial de RCDR para fazer a pré-venda. Depois eu tenho que fazer o treinamento de venda. Depois eu tenho que fazer um mapeamento de processo para melhorar a entrega. Depois um treinamento de sucesso do cliente. Depois montar um programa de fidelidade daquela empresa para que ele consiga realizar todo o potencial da estratégia que foi criada. Bom, eu consigo criar todos esses negócios? Consigo. Mas a pergunta é, quanto tempo vai demorar e quanto recurso eu vou gastar para conseguir construir essas outras 6 etapas? Sem contar o risco de você manter 7 operações diferentes. Bom, nesse caso eu estou pensando como provedor de todas as soluções. Mas não é inteligente isso.
Porque já existem no mercado excelentes fornecedores para cada uma dessas etapas. Se ao invés de eu ser um provedor de todas as soluções, eu passar a ser um hub de soluções, eu passar a encontrar no mercado excelentes fornecedores de anúncio, venda, pré-venda, entrega, pós-venda e multiplicação, encontrar esses fornecedores e criar com eles uma sinergia para que eles entreguem os seus serviços harmonizados com a estratégia que a gente cria no Marketing Lab, assim eu consigo criar o ecossistema do Marketing Lab. Assim eu consigo criar sinergia, onde o todo, cada um desses fornecedores juntos, gera um resultado muito maior se cada um prestasse esse serviço separado. A segunda característica de um potencial consultor de ecossistema é ter uma grande base de clientes. Por exemplo, nós estamos negociando com o Sindobar no Distrito Federal, que é o Sindicato Patronal de Bares e Restaurantes no Distrito Federal. Hoje, existem 21 mil CNPJs que poderiam se associar ao Sindobar, e ele só tem 380 associados. Então, claramente, o sindicato ele precisa de uma política para ter mais associados dentro da sua plataforma. E nesse caso, eles estão utilizando a metodologia da biosfera para construir um ecossistema e assim trazer novos associados para o seu sindicato. E o que a gente precisa entender nesse caso é que esses 21 mil CNPJs, todas essas empresas, consomem diariamente produtos e serviços. E quando a gente quer consumir um produto ou serviço, normalmente a gente vai no mercado. A gente vai buscar no mercado esse produto ou serviço. E assim a gente tem um marketplace. O que é um marketplace? É um lugar onde vou procurar soluções para os problemas que eu tenho. Por exemplo, se eu estou em casa, não estou querendo sair, mas quero comer uma comida de restaurante. Qual é o marketplace que eu vou? Eu vou no iFood. Se eu quero sair do ponto A e quero ir para o ponto B, qual marketplace eu procuro? Eu vou na Uber. Agora, a pergunta importante aqui é a seguinte: você comeria a marmita de um desconhecido na rua? Provavelmente não, porque ninguém é maluco de comer comida de um desconhecido. Seus pais te ensinaram isso quando você era criança. Mas você come comida de um desconhecido pelo iFood. Você pegaria carona com um desconhecido na rua? Claro que não. Quem é louco para fazer isso? Mas você pega carona com um desconhecido através do Uber. Por que você faz coisas que você não faria através desses marketplaces? Porque eles conseguiram construir confiança entre quem consome e quem fornece. E de uma forma simples. O Uber melhorou o serviço de táxi no mundo inteiro só criando a classificação do serviço. Quando você vai lá e dá estrelas sobre o serviço daquele motorista, você está criando um sistema de punição e recompensa, onde você faz o fornecedor valorizar a boa experiência do consumidor. E o fornecedor também avalia o consumidor, porque os maus consumidores também atrapalham esse ecossistema, esse marketplace. Então, quando você consegue criar essa relação de confiança entre quem consome e quem fornece, você conseguiu construir um marketplace que gera valor para o mercado. Agora, é importante a gente entender o seguinte, que é o lugar onde eu vou procurar soluções, onde eu tenho o hábito de procurar soluções. Por que o iFood vale muito dinheiro? Porque mesmo que o seu restaurante favorito tenha um serviço de delivery, você começa pedindo direto pelo iFood, porque você tem um hábito daquilo ali. É mais seguro você pedir pelo iFood do que direto pelo delivery daquele restaurante. Então isso é que são marketplaces. Agora, a pergunta que fica é, qual é o marketplace no Brasil para soluções empresariais? Ele não existe. E a biosfera nasce para resolver justamente essa lacuna que a gente tem no mercado. A biosfera, ela constrói marketplaces de soluções empresariais. Então, quando nós construímos esse ecossistema em que nós geramos confiança entre consumidores e fornecedores, o que na verdade nós estamos construindo é um marketplace onde os fornecedores se sentem seguros e confortáveis de entregar seu produto ou serviço ali dentro, e aos consumidores que eles se sintam seguros e confortáveis de consumir produtos e serviços ali dentro. Quando a gente cria essa relação de confiança, a gente favorece o crescimento de um mercado. Agora, toda empresa tem como objetivo o crescimento da sua receita. E só existem 3 formas da gente
aumentar a receita, que é aumentando consumidores, aumentando o valor e aumentando produtos e serviços. Como é que a biosfera ajuda a sua empresa, construindo um ecossistema em torno da sua empresa? Como é que a biosfera vai ajudar você a aumentar a sua receita da sua empresa? Primeiro, ao você se tornar um hub de soluções, você acrescenta no seu portfólio, naturalmente, diversos outros produtos e serviços. E como você, sendo dono do ecossistema, ganha um percentual do custo de aquisição de cliente de cada fornecedor ali dentro, você naturalmente aumentou a sua receita. Quando você passa a ser um hub de soluções, você naturalmente está agregando mais valor para o seu cliente. Então, quando ele contrata o seu produto ou serviço, ele não está contratando só um produto ou serviço. Ele está entrando num ecossistema que tem muito mais valor para ele. Por isso, você vai poder aumentar o valor dos seus produtos ou serviços. E assim, você aumenta a receita. Se eu gero mais valor para o meu cliente, naturalmente, essa base de clientes vai aumentar. E assim eu vou ter mais clientes na minha base. Com isso, através da biosfera, você tem uma estratégia inteligente para aumentar receitas da sua empresa, utilizando as 3 únicas estratégias de aumento de receita na sua empresa. Agora, por que todo mundo não está fazendo? Porque existe um grande desafio. E qual é o maior desafio da construção de ecossistemas? É justamente você encontrar os melhores fornecedores do mercado. Se o serviço do Uber fosse ruim, ele não teria vingado no mercado. Então, eu ter um motorista que atenda bem o passageiro é fundamental para o sucesso do Uber. Se os motoristas tratassem mal os passageiros, como os taxistas antes faziam, o Uber não teria deslanchado. Então, construir, encontrar, nutrir, formar, treinar esses melhores fornecedores é o grande desafio do mercado. E para a gente conseguir encontrar, primeiro a gente precisa começar a aprender a identificar quem são os bons fornecedores. Você já entendeu que toda empresa tem 7 etapas. E há um custo para o desenvolvimento de cada uma dessas etapas. Há um custo para eu criar uma estratégia, para eu ter anúncio, pré-venda, venda, entrega, pós-venda e multiplicação. O excelente fornecedor, ele tem que ser excepcional em uma dessas 7 etapas. Você já pensou qual é? Ele precisa ser excepcional na entrega. Se ele for excepcional na entrega, ele é um excelente fornecedor. Se ele é excepcional na entrega, provavelmente ele tem pouco problema de pós-venda. Porque ele entrega muito bem, os clientes ficam satisfeitos, ele não tem muito problema de pós-venda. E se ele entrega muito bem, os clientes ficam muito satisfeitos, naturalmente, no mínimo, ele é bom em multiplicação. Porque esses clientes vão acabar recomendando esse produto ou serviço para outros clientes. E é assim que normalmente ele se sustenta no mercado. Agora, uma empresa pequena ou média, o que nós identificamos? Que é muito difícil, para mim é praticamente impossível, o dono de um negócio ser bom nas 2 etapas. Ou ele é bom em venda, ou ele é bom em entrega. Se ele consegue ser bom nas 2, na sua empresa, ou ele está focado em venda, ou ele está focado em entrega. Porque ele não vai conseguir fazer as 2 coisas muito bem. Então, normalmente, qual é o grande problema de um excelente fornecedor? Não é as etapas 5, 6 e 7. Normalmente, o grande problema são as etapas 1, 2, 3 e 4. A etapa 1, que é a criação da estratégia de marketing, nós já resolvemos isso com um programa de formação do Market Lab, onde lá nós ajudamos o dono do negócio a criar essas estratégias. Agora, o anúncio, pré-venda e venda tem um custo nisso. E esse custo, ele é justamente o custo de aquisição de cliente. Todo o dinheiro que você gasta em anúncio, pré-venda e venda, ele compõe o custo de aquisição de cliente. E a biosfera, ela vem justamente para resolver esse problema dessas 3 etapas. E nós vamos resolver esse problema com 3 estratégias fundamentais. A primeira delas é transformar algo que é imprevisível em previsível. Por exemplo, tem um parceiro nosso, um fornecedor, que ele trabalha com instalação de usinas solares. Hoje a sua equipe tem capacidade de entregar 20 novas usinas por mês. Vamos
imaginar que ele criou uma excelente estratégia de marketing, criou uma campanha de marketing fenomenal e lançou essa campanha nesse mês e gerou 1.000 pessoas interessadas e desejando o produto dele. Ele só vai conseguir atender 20. O que nós teremos? Nós teremos 980 pessoas frustradas. 980 pessoas que ele desenvolveu o trabalho, ele despertou o desejo e que provavelmente vão comprar do seu concorrente. E vão estar frustradas porque ele não conseguiu atender essa demanda. Então toda a campanha de marketing ela é imprevisível. Quando eu crio ela e lanço ela. E imprevisível é ruim. Quando não dá certo, quando o resultado é ruim, é ruim. Então, quando o resultado da campanha é baixo, isso é ruim para a empresa. E se a campanha for maravilhosa, isso também é um grande problema. Por quê? Porque quando eu lanço uma campanha, tudo é imprevisível. O objetivo do ecossistema é a gente entender o padrão de comportamento dos consumidores ali dentro, entender a lógica de negócio de cada um dos fornecedores e assim a gente conectar o fornecedor ao consumidor de acordo com a demanda que ele tem capacidade de atender. Então o objetivo da Biosfera com esse nosso parceiro de usina solar é entregar para ele 20 novos clientes por mês. Que a partir do momento que ele tem 20 novos clientes por mês, ele tem previsibilidade na sua receita. E com essa previsibilidade, ele tem a possibilidade de planejar o crescimento e a evolução da sua empresa. Ele vai poder ver se ele pode aumentar a capacidade de entrega e assim, ao invés de receber 20, receber 30 clientes. Ou ele pode melhorar o seu lucro, ou ele pode melhorar a eficiência interna da sua empresa, ou ele pode melhorar os fornecedores, mas ele passa a ter previsibilidade para poder planejar os próximos passos da sua empresa. A segunda estratégia é a gente transformar algo que é pré-pago em pós-pago. Porque toda campanha de marketing numa empresa, eu coloco o dinheiro na frente. Então eu criei a campanha, anunciei no mês 1. Eu coloquei o dinheiro para gastar em tráfego, gastei em veiculação, gastei em produção daquele anúncio. Eu preciso manter a agência de marketing que está organizando isso. Eu preciso manter a equipe de venda, a equipe de pré-venda. Eu preciso treinar esse público antes, esse pessoal antes. Então todo esse dinheiro eu gasto antes de eu receber do cliente. E dependendo do ciclo de venda de uma empresa, eu vou colocar esse dinheiro no mês 1 e vou começar a ter receita lá no mês 8. E esse tempo desse dinheiro fora da minha empresa é um fluxo de caixa que eu preciso ter e que torna a gestão do meu negócio muito mais complicada. Quando eu deixo de gastar o custo de aquisição do cliente no pré-pago e passo a gastar no pós-pago, eu tornei a gestão da minha empresa muito mais fácil. Então, se o meu custo de aquisição do cliente, por exemplo, é R$1.000 para vender um ticket de R$20.000, eu passo a pagar esse custo de aquisição para o ecossistema. Quando o ecossistema me traz esse cliente me paga. Eu recebo o dinheiro do cliente e aí eu faço o pagamento desse custo de aquisição do cliente, depois que eu já tive essa receita. Então eu não preciso mais ter um fluxo de caixa tão grande, tão complexo, para manter a minha empresa funcionando. Eu tornei a gestão da minha empresa muito mais simples. E a terceira estratégia é transformar um custo que hoje é fixo num custo variável. Se a sua empresa tem sazonalidade de venda, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, ela tem péssimas vendas. E maio, junho, julho, ela tem muitas vendas. Você tem uma sazonalidade. Mesmo com essa sazonalidade, você precisa manter um custo fixo. Você precisa manter a agência durante os 12 meses. Você precisa manter a equipe de pré-venda durante os 12 meses. Você precisa manter a equipe de venda durante os 12 meses. Esse custo fixo, ele permanece durante os 12 meses. No período de baixa de vendas, a sua equipe, você está perdendo dinheiro com ela. E nos meses de alta, a sua equipe fica sobrecarregada, porque você também não pode ajustar a sua equipe assim, com uma velocidade tão alta. Então, quando eu transformo esse custo fixo num custo variável, eu passo a pagar o custo de aquisição de cliente a partir do momento que eu recebo esse dinheiro do meu cliente. Nos meses de baixa, eu vou pagar pouco, porque passa a ser variável junto com a minha oferta e demanda, e nos meses de alta eu passo a pagar muito, porque eu também estou recebendo muito nisso. Com essas 3 estratégias é que nós vamos tornar a vida do excelente fornecedor muito mais fácil. E como é que a gente vai fazer isso? Na construção desse ecossistema,
nós construímos 2 canais de aquisição. O primeiro deles é uma plataforma de ensino, porque nós entendemos que marketing não é um processo de manipulação, não é um processo de mentira, não é um processo de influência. Marketing é um processo de ensino, principalmente em vendas complexas. Quanto mais complexa for uma venda, mais a capacidade de ensino eu preciso ter para converter pessoas que têm desejo em pessoas que são clientes. O segundo canal de aquisição é uma comunicação de WhatsApp 1 a 1, que o ecossistema terá com cada membro, com cada consumidor dentro do ecossistema. Para pré-vendas, nós desenvolvemos uma inteligência artificial que vai fazer toda a identificação do lead e aquecimento desse lead e o início do seu processo de venda. Para que quando esse cliente chegue para você, ele já chegue pronto para fechar e concluir essa venda. Como nós, no Marketing Lab, criamos essa estratégia de marketing, nós adaptamos essa estratégia para dentro do ecossistema, nós estamos prontos para treinar uma equipe de fechamento de vendas dentro da sua empresa, para que você tenha esse controle. Uma equipe de closers, pessoas que vão pegar esse lead que já foi identificado, já foi aquecido, e vão fazer essa conclusão da venda para a sua empresa. Vamos a um exemplo? Os advogados, por exemplo, eles têm diversas restrições de publicidade e propaganda impostas pela OAB para proteger o mercado, para proteger a sociedade, mas existem diversas restrições. E nós podemos, através da biosfera, criar uma estratégia para superar essas proibições de uma forma que o cliente, que o advogado consiga fazer o seu marketing de forma ética e dentro das regras da OAB e gerando negócio para o seu escritório. E nós criamos um projeto, uma campanha que chama Proteção do Patrimônio Empresarial. Como é que vai funcionar essa estratégia? Nós vamos divulgar essa campanha em diversos meios. Um deles são mensagens de WhatsApp. Ali nós vamos produzir alguns conteúdos. E qual é a história que a gente vai contar? A história que a gente vai contar é que toda empresa tem 3 destinos possíveis. Ou ela vai falir, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. Agora, para ela ser herdada e para ela ser vendida, o patrimônio dela precisa estar protegido. O patrimônio da sua empresa está protegido? Quando eu crio essa história e faço essa pergunta, nasce a dúvida. Será que o patrimônio da minha empresa está protegido ou não? Não sei. Como é que se resolve essa dúvida? Fazendo o nosso diagnóstico inteiramente gratuito. Então eu distribuo essa campanha por diversos meios, por rede social, por outdoor, por evento, por WhatsApp. As pessoas que ficarem interessadas nisso, elas vão entrar num site que a gente chama de landing page, que é uma página de aterrissagem. Ali a gente vai saber de onde a pessoa veio para que a gente gere depois o programa de fidelidade e cashback. Dentro desse site ali tem um conteúdo para aquecer e qualificar essa pessoa, onde a gente vai explicar um pouco melhor o que é essa proteção, o que é esse patrimônio, e a gente vai ali oferecer um diagnóstico inteiramente gratuito feito pela nossa inteligência artificial. Então esse empresário vai entrar no WhatsApp e ele vai responder algumas perguntas. E baseado nessas perguntas, a inteligência artificial vai gerar para ele um relatório em 12 áreas com um sinaleiro ali, onde tem cada área verde, amarelo e vermelho. Verde está protegido, amarelo tem risco e vermelho está em muito risco, urgência, você precisa resolver isso logo. E para cada uma dessas 12 áreas, nós temos parceiros que fornecem soluções para resolver esses riscos. E o que esses parceiros vão fazer? Vão entregar para esse potencial cliente um bônus, que pode ser um produto ou serviço, ou pode ser um conteúdo em aula. Por exemplo, no risco tributário. O nosso parceiro pode entregar uma análise sobre a reforma, do impacto da reforma tributária no seu negócio. E essa análise mais aprofundada, ela é entregue presencialmente no escritório do nosso parceiro. E ali, esse parceiro apresenta os riscos e já apresenta as possíveis soluções. E ali, naturalmente, esse potencial cliente pode se tornar cliente contratando esse produto ou serviço. Ou esse parceiro pode entregar um conteúdo em aula, falando, por exemplo, sobre o risco da união estável. O risco que a união estável tem no patrimônio de uma empresa, na relação de sociedade. E ali, ele tendo interesse em saber mais, ele clica num botão
e entra em contato com esse advogado para ele poder contratar esse advogado. Após o recebimento desse bônus, vai ter ali a negociação e provavelmente a gente tem os fechamentos de negócio. Isso é uma estratégia inteligente onde nós aproveitamos as restrições de publicidade e propaganda da OAB e nós criamos uma estratégia inteligente para que esse advogado consiga fazer publicidade e propaganda dentro das regras da OAB. Porque nesse caso, ele não está divulgando seu produto ou serviço. O que ele está fazendo é cumprindo o seu papel fundamental de ensinar aos cidadãos os seus direitos e deveres e o devido processo legal. E nesse processo de ensinar o cidadão, ele vai despertar o entendimento sobre problemas que ele não via, o que vai gerar necessidade de soluções que ele não sabia que precisava. E se eu te ensino a compreender um problema e te mostro que sou capaz de resolver esse problema, naturalmente você vai querer contratar de mim. E quando esse cliente clica no botão, não é o advogado que está vendendo para esse cliente, é esse cliente que está indo atrás desse advogado para contratar seus produtos e serviços. Então essa estratégia inteligente, ela supre todas as restrições da OAB e assim a gente consegue fazer uma campanha massiva na sociedade. Então essa campanha de proteção empresarial, ela vai abranger 12 áreas. Que eu tenho a proteção da marca, a proteção trabalhista, a proteção tributária, a proteção contábil, proteção contratual, proteção do patrimônio, proteção operacional, proteção imobiliária, proteção de seguros, proteção societária, proteção familiar e proteção sucessória. Todas essas áreas podem ser atendidos por um escritório de advocacia diferente. E quando a gente encontra excelentes fornecedores no mercado que podem fazer parte desse ecossistema, todo mundo está ganhando. Porque a partir do momento que esse cliente, por exemplo, resolve ativar uma proteção contratual, naturalmente ele vai poder ativar as outras proteções dentro desse ecossistema. Então, a partir do momento que ele torna cliente de um dos advogados que fazem parte desse ecossistema, aumentou a chance dos outros advogados que fazem parte desse ecossistema ganharem um outro cliente. E assim a gente consegue criar essa sinergia onde o todo é muito maior do que a soma das partes. Então você entendeu sobre construtores de ecossistema e fornecedores de ecossistema. Como é que a biosfera funciona? A biosfera tem parceiros que são construtores de ecossistema. Por exemplo, o Sindobar e o evento Brasília sobre Rodas. O que nós fazemos? Nós construímos canais de distribuição para esses parceiros, que são marketplaces, para que a gente consiga acessar aos clientes que fazem parte dessa base do Sindobar e do Brasília sobre Rodas, tanto empresários quanto consumidores. O primeiro canal de distribuição que a gente cria é essa plataforma de ensino. No caso do Sindobar ou qualquer outro sindicato, associação e conselho de classe, qual é a nossa estratégia? A gente oferece gratuitamente uma parte da plataforma do Marketing Lab para todos as pessoas que podem se associar. No caso do Sindobar, nós vamos entregar essa plataforma gratuita, uma parte dela gratuita, para todos os 21 mil CNPJs no Distrito Federal que podem se associar ao Sindobar. Isso é um presente do Sindobar para todos esses CNPJs. Quando eles entrarem lá, se eles não forem associados, existem alguns conteúdos que vão estar bloqueados. E quando ele clicar nesse conteúdo, ele vai ver que para poder acessar esse conteúdo, ele precisa ser associado ao Sindobar. E nesse caso já é o gatilho que pode gerar diversas novas adesões de novos associados ao Sindobar. O segundo canal de distribuição é uma comunicação 1 a 1 via WhatsApp. Para que ele possa entrar nessa plataforma, ele vai ter que mandar uma mensagem de WhatsApp para poder fazer o seu cadastro. E nessa mensagem de WhatsApp, ele autoriza a fazer parte de um clube de benefícios inteiramente gratuito. E como é que funciona esse clube de benefícios? Toda semana a gente vai enviar uma pergunta simples para ele. E ele responde sim ou não. Se ele estiver interessado naquele assunto, entra uma inteligência artificial que vai fazer todo aquecimento para ele e tirada de dúvidas dele para ele saber se ele tem interesse mesmo naquela oferta ou não. Se ele não estiver interessado, ninguém vai encher o saco dele. Vamos a um exemplo? Eu mando uma pergunta, por exemplo, essa semana, para todos os associados, se você gostaria de economizar no seu plano de saúde. Eu distribuo isso para aqueles potenciais clientes disso. Eu acredito que toda pessoa diria sim. Mas vamos supor que só algumas digam sim. Quando elas disserem sim, a inteligência artificial
que nós desenvolvemos, que substitui o corretor de plano de saúde, vai entrar nessa conversa, vai entender a situação dessa pessoa, vai buscar nos planos de saúde e vai apresentar uma oferta para você. Vamos supor que você recebeu essa oferta, você olhou e falou: não acho interessante, vou continuar no meu plano de saúde. A corretora de seguros, que é a nossa parceira, nem vai saber que você fez a cotação. Por quê? Porque eu não quero que o parceiro fique tentado a tentar te empurrar uma venda. Ele só vai ter acesso àqueles clientes que se interessaram na oferta que foi apresentada. E se você ficar interessado, você vai agendar um horário, um dia, um horário, que um corretor vai entrar em contato contigo para fazer a conclusão dessa venda. E como toda essa intermediação aconteceu dentro de um canal de WhatsApp do nosso ecossistema, a gente sabe as datas de quando isso foi concluído, quando não foi concluído. E assim nós podemos fazer uma pesquisa de satisfação. E caso esse fornecedor tenha uma boa avaliação, ele naturalmente vai subir no ranking, vai receber cada vez mais negócios e cada vez negócios melhores. Agora, se a avaliação dele for negativa, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com esse fornecedor e nós vamos procurar entender como esse fornecedor pode melhorar os seus processos internos para realizar uma entrega melhor. Caso esse fornecedor não esteja disposto a evoluir para ser um melhor fornecedor, a gente retira ele da plataforma. Por quê? Porque o marketplace, o valor de um marketplace é diretamente proporcional ao valor dos fornecedores que estão dentro desse marketplace. Quanto melhor os fornecedores forem, mais esse marketplace tem valor, mais os consumidores vão querer consumir ali dentro. Então, manter a qualidade de fornecedores dentro do ecossistema é fundamental para o sucesso e sobrevivência dele. Depois, nós criamos um canal de relacionamento usando o canal de WhatsApp, onde nós temos uma IA que faz todo esse relacionamento com esses associados. E como é que funciona? Nós, a população, os consumidores, estamos cansados de vendedores agressivos. Essa IA, ela é um concierge. Concierge é aquele profissional que resolve os problemas, que encontra soluções para aquilo que você está querendo. Se você, através de um canal de WhatsApp, você foi lá e contratou um plano de saúde que resolveu um problema para você, primeiro, quando um amigo seu estiver passando por um problema, a chance de você recomendar esse WhatsApp e mandar o link para ele é grande. Então a gente tem nessa estratégia um potencial de viralização muito grande. Segundo, se você ali contratou um fornecedor, você começa a entender que ali é um lugar onde você vai encontrar soluções para os seus problemas. Então você pode mandar uma mensagem para o concierge e perguntar: eu gostaria de instalar uma usina solar na minha casa. O que essa IA vai fazer? Vai buscar dos nossos fornecedores, que é o melhor fornecedor, vai pegar a inteligência artificial específica desse fornecedor, já vai conectar na conversa e já vai continuar o processo todo de venda no mesmo WhatsApp, numa mesma conversa, para ficar tudo muito mais rápido e muito mais simples para você. Então essa é a primeira forma de captação passiva. Quando nós enviamos a mensagem do você quer economizar no plano de saúde, é uma prospecção ativa. Quando o consumidor pergunta sobre algo que ele quer, é uma prospecção passiva. Então eu tenho uma forma passiva, que é o cliente já sabe o que ele deseja, eu tenho uma segunda que ele não entende. Ele tem um problema, mas ele não compreende esse problema e não sabe que solução ele precisa. Nesse caso, o nosso concierge vai fazer um papel consultivo de ajudar o cliente a compreender melhor esse seu problema e entender qual é a melhor solução para esse problema. Nesse caso, a IA foi treinada para fazer perguntas de situação, para entender qual é a situação atual e qual é a situação desejada, qual é o futuro desejado, e entender quais são os problemas que tem entre a situação atual e a situação desejada. E aí faz ali algumas perguntas de problemas. A terceira categoria de perguntas são de impacto de problema. Se você não resolver esse problema, quais são as consequências? Para que a pessoa entenda o nível de gravidade e importância daquele problema. E depois vem a necessidade de solução. O que você poderia encontrar no mercado de produto ou serviço que, se você contratasse, te ajudaria a resolver o seu problema? Nesse caso é onde o cliente começa a compreender qual é a melhor solução para a situação dele. Depois que ele compreendeu a sua situação, problema, impacto desse problema, necessidade de solução,
vieram as perguntas de tomar decisão. Primeira é: esse problema é grave o suficiente que precisa da sua intervenção? Sim. Ok, o que você pretende fazer? Você quer contratar um produto ou serviço para resolver esse problema ou você quer resolver sozinho? Eu quero contratar um produto ou serviço. A IA vai bater no nosso banco de fornecedores, vai selecionar o melhor produto ou serviço e já vai trazer a IA para continuar essa conversa, te tirando todas as suas dúvidas e te deixando seguro e te apresentando uma oferta para a solução daquele problema. Ou você pode resolver sozinho esse seu problema. Nesse caso, você também vai precisar de ajuda. O que você vai precisar? Você vai precisar de conhecimento e ferramentas. A IA também vai buscar o nosso banco de conhecimentos e ferramentas, o que pode te ajudar nisso, e pode te oferecer um curso ou uma ferramenta que te ajude a resolver sozinho esse problema. E assim nós temos duas formas de captação passiva desses clientes. Você já está pronto para entrar na biosfera? Você pode ser um construtor de ecossistemas, um fornecedor em ecossistemas ou um consumidor em ecossistemas. A biosfera, além de uma metodologia, ela também é uma vitrine. Ela é uma vitrine porque ela é um conjunto de ecossistemas. Então, nesse caso, nós já temos em construção o ecossistema do Marketing Lab, que é em torno de estratégia de marketing. Nós temos um ecossistema de proteção empresarial. Nós estamos negociando do Sindobar. Tem um de home care para cuidados em casa. Por quê? Porque as pessoas que têm condições financeiras de contratar home care são pessoas de alto poder aquisitivo, que também vão contratar produtos e serviços complexos de alto valor agregado. Então é uma forma da gente conectar com um público muito interessante. E a partir do momento em que ele entra no ecossistema, ele pode ter acesso a outros. Nós estamos negociando com uma cidade, que é Sorocaba, que tem interesse em levar isso para lá. Nós temos um ecossistema em desenvolvimento que é o turismo na Chapada dos Veadeiros, aqui no Distrito Federal. Você pode construir um ecossistema em torno da sua empresa. Nós temos o Brasília Sobre Rodas, que é um evento de carros antigos. Nós temos o ecossistema de arquitetura. E nós temos em construção o ecossistema do 7P Network, que é um grupo de network de empresários no Distrito Federal. Então você pode ser um construtor de ecossistemas. Você pode ter um ecossistema em torno da sua empresa. Ou você pode ser um fornecedor em ecossistemas. A partir do momento em que você se credencia dentro da biosfera, você está disponível para os donos de ecossistemas te selecionarem para dentro desse ecossistema. Então, por um acaso, você foi selecionado como fornecedor dentro do Marketing Lab. E ali você fez todo o processo de adaptação ao ecossistema. Você está disponível já ali no Marketing Lab. Mas você também pode ter o seu produto ou serviço disponibilizado no Sindobar, caso o dono desse ecossistema ache você um fornecedor interessante para o ecossistema dele. Você pode fornecer no seu ecossistema. Você pode fornecer no Brasília Sobre Rodas. Você não fornece em Sorocaba porque a sua região é local, sua entrega é local. Você não consegue entregar à distância. Então, em Sorocaba não cabe você. Você também não está na área de turismo, mas você também pode estar dentro do 7P Network, que é o grupo ali de empresários. Quando a sua empresa é cadastrada como fornecedor na biosfera, ela passa a estar disponível para todos os ecossistemas poderem incluir seu produto ou serviço dentro do ecossistema deles. E quem toma essa decisão é justamente o dono desse ecossistema. Então, o construtor de ecossistema, ele vai junto com a biosfera, a gente vai criar uma estratégia para a construção desse ecossistema. E como você já sabe, existem fornecedores e consumidores. Para você ser um fornecedor em ecossistemas, primeiro você precisa adaptar a sua empresa, a gente precisa pegar a sua estratégia de negócio e criar uma estratégia de negócio adaptada para dentro do ecossistema. Aqui existe um investimento de integração da sua empresa com a metodologia e as tecnologias dos nossos ecossistemas. Então esse é um investimento de onboarding que você vai fazer uma vez. Depois que você fez esse investimento para entrar no primeiro ecossistema, quando você entra no segundo ecossistema, você não precisa fazer esse investimento de novo, porque a sua empresa já está pronta para se conectar nos ecossistemas da biosfera. E ali todo o funcionamento vai acontecer e o próximo
custo que você vai ter é justamente o custo de aquisição de cliente, que você só vai pagar depois que uma venda é concretizada e você recebe o dinheiro desse cliente. Por isso é que nós conseguimos construir algo previsível, pós-pago e variável. Quanto custa o onboard? Bom, isso depende. Esse custo pode ser entre R$ 2.500 até R$ 50.000. Quais são as 3 variáveis que determinam o custo de integração? O primeiro deles é a complexidade de venda. Quanto mais alta a complexidade de venda, mais sofisticada é a inteligência artificial que a gente vai desenvolver para fazer todo o processo de pré-venda para você, e mais complexo vai ser adaptar o seu modelo de negócio dentro do ecossistema. Segunda variável é o ticket médio. Quanto maior o ticket médio, maior é o ciclo de tomada de decisão, mais longo é o ciclo de tomada de decisão, e isso traz complexidade no processo de venda. E o terceiro é o nível de suporte. Então nós temos parceiros que têm alta complexidade de venda, um ticket médio alto, mas eles precisam de um baixo nível de suporte. Eles assistem às formações, os treinamentos, e eles fazem as adaptações necessárias dentro da sua empresa para adaptar a sua empresa dentro dos ecossistemas. Então o nível de suporte dele é baixo. Existem outras empresas que preferem que a nossa equipe entre na empresa e faça todas essas adaptações. Nesse caso é um nível de suporte alto. Dependendo dessas 3 variáveis, é o que vai determinar se o custo, se o investimento de integração e o investimento de onboard vai ser R$ 2.500 ou entre R$ 2.500 e R$ 50.000. Como é que a gente vai descobrir esse custo de onboard, esse investimento de onboard? Como é que a gente vai, como é que é o processo de seleção das empresas fornecedoras para os ecossistemas? O primeiro passo é você fazer uma reserva da sua vaga. Você vai fazer um investimento de R$ 1.000 para fazer a reserva da sua vaga dentro dos ecossistemas da biosfera. Ali eu vou te passar uma lista de perguntas sobre a sua empresa, sobre o seu modelo de negócio, sobre a sua estratégia de mercado. E ali você vai gravar áudios respondendo essas perguntas. Esses áudios nós vamos analisar e nós vamos montar o seu modelo de negócio. Depois que a gente fez essa análise do seu modelo de negócio, nós vamos para a segunda etapa, que é uma consultoria estratégica. Nós vamos ter uma reunião presencial, onde nós vamos apresentar o modelo de negócio que nós entendemos e nós vamos definir qual é o seu modelo de negócio, qual é a sua estratégia de mercado, e nós vamos definir a estratégia dessa parceria. Como é que nós podemos adaptar a sua estratégia para a estrutura da biosfera. No segundo ponto, eu vou te apresentar a estratégia de marketing para o seu modelo de negócio dentro da biosfera. Depois nós vamos definir qual é o seu custo de aquisição de cliente e o investimento de onboard. Esses são os valores que são as métricas que definem toda a relação. Então, por exemplo, se hoje você faz um investimento de R$ 15.000 em marketing e você tem 10 clientes pagantes no final de mês, o seu custo de aquisição de cliente ficou em R$ 1.500. Esses R$ 15.000 conta criação da estratégia, produção de conteúdo, distribuição desse conteúdo, tráfego pago e tudo que é necessário para poder encontrar, identificar um cliente, aquecer esse cliente e fazer a venda para ele, tá? Então, no mês, você gastou R$ 15.000, teve 10 clientes, você teve R$ 1.500 de custo de aquisição. No mês seguinte, você gastou os mesmos R$ 15.000 e teve 5 clientes. Esse custo de aquisição de R$ 1.500 já pulou para R$ 3.000. Como é que fica o seu lucro com essa variedade? No outro mês, você gasta os mesmos R$ 15.000, mas tem 20 clientes. Esse custo de aquisição de clientes de R$ 3.000 caiu para R$ 750. Então isso é que é a estratégia tradicional que as empresas fazem. É uma estratégia imprevisível, é um custo pré-pago e é um custo fixo que você precisa manter. Na biosfera é diferente. A gente vai definir em conjunto qual é o seu custo de aquisição de cliente. Então você pode definir que seu custo de aquisição de cliente é R$ 1.000. Se nesse mês, que é o mês de baixa, você receber 5 clientes pagantes, depois que você receber o dinheiro deles é que você vai pagar R$ 5.000 de custo de aquisição de cliente para a biosfera.
Se no mês seguinte for um mês de alta e você receber 20 clientes, você vai pagar 20 mil reais. Assim é que a gente transforma essa estratégia num custo, numa estratégia previsível, porque você passa a ter uma demanda previsível de clientes, você passa a pagar depois que você recebe o dinheiro do cliente, então custo pós-pago, e você tem esse custo variável, que ele é de acordo com a sua demanda. Quando a sua demanda é baixa, você paga pouco, quando a sua demanda é alta, você paga mais. Então esse custo de aquisição de cliente é fundamental para toda estratégia de negócio da sua empresa dentro do nosso ecossistema. E ali também se define o investimento de onboarding. Na terceira etapa, caso você concorde com a estratégia que a gente apresentou e com a proposta que a gente fez, você vai realizar o investimento de onboarding, nós vamos produzir toda a estrutura de jornada do seu cliente dentro do nosso ecossistema, para começar a gerar clientes para você, e nós vamos operacionalizar essa estratégia em conjunto. A Biosfera fazendo a parte dela, que são as 4 primeiras etapas, que é a estratégia de marketing, anúncio, pré-venda e o início da venda. Você pega do início da venda, faz a conclusão da venda, faz a entrega pós-venda e a multiplicação a gente faz dentro do nosso ecossistema. Mas todo projeto, o lucro é proporcional ao risco. E nós entendemos que todo o risco da construção desse ecossistema é responsabilidade de quem entende como construir esse ecossistema. Então a responsabilidade desse risco todo é nossa, da Biosfera. E para isso, nós criamos 3 garantias para reduzir e praticamente eliminar o risco para você. A primeira garantia é sobre o investimento da reserva de R$1.000. Se na consultoria de estratégia, a estratégia que a gente apresentou e o modelo de parceria que nós apresentamos não for interessante para você, eu te devolvo os R$1.000 que você fez da reserva. Mas, também, ao analisar o seu modelo de negócio, a gente pode entender que a sua empresa não tem maturidade suficiente ainda para entrar no nosso ecossistema. Nesse caso, nós vamos te devolver os R$1.000 porque aquele negócio não foi concluído. A segunda garantia é uma garantia de cashback. Esses R$1.000 já é a entrada do seu investimento de onboarding. Então, se foi definido que o seu investimento de onboarding é R$10.000, os R$1.000 você já pagou, você só vai realizar o investimento de R$9.000 para completar esses R$10.000. E a terceira garantia, que é de longe a mais importante de todas, é uma garantia de 5 vezes o retorno sobre o seu investimento. Se o seu investimento de onboard foi definido em R$10.000, se em 12 meses você não tiver R$50.000 de receitas entregues pelo ecossistema, no final de 12 meses você pode pedir o seu investimento de onboard, que nós vamos te devolver 100% do investimento que você fez. Então essas são as 3 garantias. Uma garantia para sua reserva, caso você não goste do modelo, a gente te devolve o dinheiro. Essa reserva já é cashback para o seu investimento. E o seu investimento definido em conjunto, em parceria, se em 12 meses você não tiver 5 vezes a receita desse investimento, nós te devolvemos 100% do dinheiro investido. Então os custos de um fornecedor é um custo inicial, que é um investimento de integração de onboard, e depois ele vai pagar o custo de aquisição do cliente somente depois que ele recebeu o dinheiro desse cliente. Essa é a Biosfera. E para ajudar nesse crescimento, nós desenvolvemos um programa de embaixadores. Embaixadores são os representantes dos ecossistemas na sociedade. Se você, como embaixador, atrair um consumidor para o ecossistema, você vai receber um cashback de 10% sobre a receita da Biosfera com aquele cliente. Então, por exemplo, o nosso parceiro de usina solar, ele foi lá e vendeu 100 mil reais em usina solar para um cliente que você trouxe para o ecossistema. Esse fornecedor paga, por exemplo, 10% de custo de aquisição de cliente para a Biosfera. Nesse caso, a Biosfera está tendo uma receita de R$10.000 com esse cliente que você trouxe. Você terá um cashback de R$1.000 desse cliente que você trouxe para dentro. Só que esse dinheiro de cashback,
ele só pode ser usado dentro dos fornecedores de ecossistema, para que a gente possa estimular esses fornecedores e girar esse ecossistema. Se você trouxer um fornecedor que seja aprovado no nosso programa de seleção e entre como fornecedor em ecossistemas, você vai receber em dinheiro 20% do custo de onboard, do investimento de onboard desse fornecedor para entrar no ecossistema. E depois você receberá 5% de cashback sobre a receita que a Biosfera terá com esse parceiro ao longo do tempo. Enquanto você for embaixador da Biosfera, você receberá esse cashback. E você pode ser um construtor de ecossistema. Nesse caso, você pode ser nosso sócio no ecossistema em até 50% do ecossistema que nós vamos construir. Esse é o nosso programa de embaixadores. E a pergunta final é: você está pronto para entrar na Biosfera? Você será um construtor, fornecedor ou um consumidor? Entre em contato com esse link que está aí, com essas informações de contato, para que você agende uma reunião com a nossa equipe, para você entender melhor, tirar todas as suas dúvidas e saber como você pode fazer parte dos ecossistemas construídos pela Biosfera.